o único caminho. Nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 6, Nova Versão Internacional. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que palavra, né? Há grandes revelações aqui nessa palavra. Igreja preciosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, mais do que vencedores, preciosos do Pai, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com os eleitos a respeito do único caminho que existe para a vida dos filhos de Deus. O único caminho, você acabou de ler comigo aqui, é Jesus. Jesus que é o mesmo hoje, ontem e será o mesmo para sempre. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, né? No capítulo 13 da carta aos Hebreus, isto está muito claro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É evidente que Jesus, hoje, ele é Deus sobre todos. Ele assumiu o trono de Deus sobre todos, de Pai, de Criador, que é o que ele sempre foi, né? Quando a palavra diz que ele é o mesmo, é a essência que é a mesma. As manifestações são diferentes. O sistema religioso tentou explicar Deus criando uma doutrina absurdamente ridícula, até eu diria, que é a doutrina da trindade religiosa, onde Deus seria formado por 3 pessoas diferentes. 3 pessoas. Só que a palavra não fala de pessoas diferentes. A palavra fala de manifestações. O apóstolo Paulo disse assim: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Né? Irmão Cristiano, o que é piedade? Piedade tem um sentido de devoção, é uma referência à fé cristã. Né? Então, seria assim: grande é o mistério da fé cristã. Deus se manifestou em carne. Então, são manifestações de um único Deus. Percebe? Então não tem trindade nesse sentido de 3 pessoas. Não. É o mesmo Deus, é a mesma essência, é o Criador. Por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Só que há manifestações distintas. Só que veja, o único caminho é Jesus. A questão das manifestações é a questão do tempo. É aquilo que eu sempre falo para vocês a respeito do contexto temporal. Você tem que se encaixar dentro de cada tempo na história da humanidade. Né? Então as manifestações são diferentes em função do tempo. Então veja, Jesus se manifestou primeiro como judeu, porque esta era a promessa, né? O Messias viria da descendência de Davi, se manifestaria então como um judeu, viveria uma vida, né, de judeu ali, de israelita, de hebreu, e ele viveu isso, né, até que ele assumiu o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, o ministério começou aos 30 anos, quando ele se batizou ali, né, com João Batista, aquela coisa toda, e o seu ministério, então, teve início. Então, ali foi a manifestação de Jesus segundo a carne. Só que Jesus morreu, e Paulo fala que, ao morrer, Jesus matou o velho homem. Ele matou Adão. Não só o Adão, entre aspas, dele, ou seja, a carne dele, como a nossa, dos filhos de Deus, de todos os tempos. Ou seja, o nosso Adão, a nossa carne, a nossa natureza humana, morreu na cruz com o Senhor. Quando você nasceu, quando eu nasci, quando nós nascemos, né, já nascemos depois da obra consumada, então já nascemos com o nosso Adão, a nossa natureza humana já morta para Deus. Vocês estão compreendendo? Então, uma vez que a natureza humana morreu lá, nós não devemos mais conhecer a ninguém segundo a carne, nem mesmo Jesus. E o apóstolo Paulo fala isso claramente na carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 16. A ninguém conhecemos segundo a carne e nem mesmo Cristo. E Paulo fala, ainda que nós tenhamos conhecido ele segundo a carne, e naquela época isso era possível, né?
Porque Jesus andou ali naquela região, ele viveu como homem ali, e muitos realmente o viram, muitos conviveram com ele segundo a carne. Mas Paulo falou, ainda que alguém tenha conhecido ele segundo a carne, agora já não mais o conhecemos assim. Então passou a ser uma outra manifestação depois da cruz, que é Jesus Cristo já ressuscitado. Então, Jesus de Nazaré antes da cruz, Jesus ressuscitado depois da cruz como juiz, como Messias, né? Jesus foi para o paraíso para que posteriormente ele trouxesse o reino e trouxesse o juízo. Nesse período, entre a sua ressurreição, que ele foi para o paraíso, e ele retornar em seu reino no ano 70, ele reinou como Messias. Né? E no ano 70 ele veio como juiz sobre Jerusalém. Então foi uma outra manifestação, percebe? E a partir do ano 70 ele assumiu o trono de Deus Pai, porque é o que ele sempre foi, na verdade. Então são manifestações distintas do mesmo Criador. Tudo bem, irmão Cristiano, você acabou de dizer aí que nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne. Bom, na verdade não sei o que digo, né? É a palavra do Senhor que diz isso para nós e nos revela isso. Só que aqui quando Jesus falou, eu sou o caminho, era Jesus de Nazaré ainda. Sim, amados, é verdade. Por quê? Porque ali ele estava antes da cruz. Como eu falei, são manifestações diferentes em cada tempo. Tudo bem, aqui ele era Jesus de Nazaré, mas agora ele é Deus sobre todos. Mas é o mesmo Jesus, como diz a palavra, ou seja, a mesma essência, o mesmo Deus. Ou seja, ele é o caminho, ele segue sendo o caminho. Não é que Jesus de Nazaré é o caminho até hoje. Não. Jesus de Nazaré foi o caminho até a cruz. A partir da cruz, Jesus Cristo ressuscitado, reinando como Messias. E a partir do ano 70, Deus sobre todos. Perceberam? É o mesmo Criador em manifestações distintas. Então hoje nós não conhecemos mais a Jesus segundo a carne? Claro que não. Porém, claro, ele segue sendo o caminho. E ele sempre será o caminho. Por que que Jesus é o caminho, irmão Cristiano? Ele é o caminho porque ele é Deus. Ele é o Criador. Tudo foi feito por ele e para ele. Perceberam? Então ele é o caminho. Sabe aquele eu sou que se manifestou lá para Moisés? Moisés disse, tudo bem, o Senhor está me enviando, mas quando alguém me perguntar quem me enviou, diga o quê? E aí, o que o Criador disse? Diga que eu sou te enviou. Aí vem Jesus aqui e diz o quê? Eu sou. Percebeu a ligação? Eu sou o caminho. Pegou que é o mesmo Deus? Percebeu, né? Só que são manifestações, mais uma vez, diferentes. Então ali ele se manifestou a Moisés, naquela ocasião, e disse, eu sou, te enviou. Aí Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele disse isso? Porque ele é Deus. É o único caminho. Podem existir diversas religiões e deuses e tudo mais. Jesus é o único Deus, ele é Deus criador. Perceberam? Então ele é o caminho, não tem outro. E veja, o que revela Jesus hoje para nós? A sua verdadeira manifestação para o nosso tempo. É o Evangelho da Graça. Então, podemos dizer que o Evangelho da Graça é o caminho, porque o Evangelho é Jesus, porque Jesus é a palavra. Não está escrito dizendo que Jesus era o verbo, né? E o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Então a palavra se manifestou. A promessa de Deus de salvação se manifestou. Perceberam? Então Jesus é a palavra. E o que é a palavra então hoje? Repito, é a palavra da graça. Amados, qualquer evangelho, entre aspas, que não é evangelho, né? Ou qualquer palavra que se diz evangelho aí fora, e que não fala da graça propriamente dita, não fala da cruz, não é evangelho. Mas, irmão Cristiano, a igreja XYZ fala de Jesus. Gente, falar de Jesus qualquer um fala. Ah, mas a igreja tal fala da cruz. Todas elas falam. Mas não é falar da cruz como um objeto, não é falar da cruz apenas como um momento histórico da humanidade, é falar dos resultados da cruz. A religião não fala dos resultados da cruz propriamente dito. Por quê? Porque religião ainda coloca nas mãos dos homens a sua eternidade.
A religião coloca nas mãos dos homens aquilo que Jesus já deu gratuitamente. A religião diz que o homem tem que pagar o preço, entre aspas, para alcançar essas bênçãos espirituais. Então, na realidade, no fim das contas, a religião não fala da cruz. Como eu acabei de falar, né? Eles falam no sentido assim, do objeto. Alguns até usam a cruz, né, em seus templos, né? Uns usam a cruz com a aparência, né, de um homem ali pendurado representando Jesus. Outros usam a cruz vazia. Para mim não faz diferença nenhuma. Tá? Não faz diferença nenhuma. Você não tem que usar a cruz na sua vida. A cruz, biblicamente, é um símbolo de maldição. Na cruz, Jesus se fez maldição. Então, para mim, não faz diferença. Ah, na igreja tal tem a cruz, mas a cruz está vazia. Não importa. Você não tem que viver nesses símbolos. Tá? Você tem que conhecer o que foi feito na cruz. Melhor do que você ter a cruz na sua casa, pendurada no seu pescoço, ou no templo da sua igreja, entre aspas, muito melhor do que isso é você conhecer os resultados da cruz. E para isso, amado, você tem que conhecer o caminho em nosso contexto de tempo. Qual é o caminho em nosso contexto de tempo? É Jesus, ele é o caminho. E é o Evangelho da Graça, porque a graça revela a cruz. A graça é Jesus, Jesus é a graça. Perceberam o ponto? Então nós sempre batemos nessa tecla aqui do Evangelho da Graça, porque ele é o único Evangelho, é o único caminho. Porque, de fato, o Evangelho da Graça revela Deus. Ele nos apresenta Jesus como Deus. Perceberam? Então, ele é o caminho porque ele é Deus. Por que ele é a vida? Porque a vida eterna veio por meio dele. Ele trouxe a vida. E ele disse, eu vou dar vida e vida com abundância. As pessoas sempre levam isso para o lado material, né? Perceberam? Vida em abundância é você ser rico, faz a campanha aqui, passa um óleo na cabeça, dá o seu tudo, compra um objeto ungido, você vai ser muito abençoado financeiramente, porque Jesus disse que veio dar vida em abundância. Vida em abundância é vida eterna. E ele deu essa vida em abundância já. Por isso que ele é a vida. Ele é o caminho porque ele é Deus. É o único Deus, não tem outro. Ele é o Criador. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é a vida porque ele deu a vida eterna para todos os seus filhos gratuitamente. A vida foi concedida exclusivamente pelo esforço do Senhor. Ele fez a parte dele e a nossa. Porque é aquele tal negócio, né? As alianças, algumas pessoas argumentam assim, né? As alianças, elas têm dois lados. Então Deus fez o lado dele ao morrer na cruz, mas nós temos que fazer o nosso. Isso é que a religião diz, né? Então você tem que se esforçar, porque é uma aliança, né? Então você tem que se esforçar a fazer a sua parte, entre aspas, né? Entendeu? Aí você vai ser um religioso. Não, não. A nova aliança é o seguinte, o Senhor fez a parte dele e ele fez a nossa também. Por isso que foi dado tudo gratuitamente. Então ele é o caminho porque ele é Deus, ele é a vida porque ele deu a vida eterna, e ele é a verdade porque ele é a palavra, como eu acabei de falar agora há pouco. É o verbo que se fez carne, né? E como eu disse e repito, em nosso contexto temporal, a palavra é a palavra da graça de Deus. Então, abençoados, observem Jesus falando aqui no contexto. Nós lemos no início João 14, versículo 6, né? Agora vamos ler um trechinho do contexto. Vamos ler João 14, do versículo 1 até o 9. Observem esse contexto. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. O apóstolo Paulo, lá na frente, revelou que essas moradas são, na verdade, os corpos de glória, né? Os corpos glorificados é que são a nossa morada, né? Aqui na terra, Paulo fala, atualmente vivemos nessa morada terrena, né? Uma pequena casa, ele faz essa metáfora, né? E lá no céu nós temos edifícios, que na verdade são os corpos de glória. Mas tudo bem, esse não é o ponto hoje, né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Olha a promessa de Jesus. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando da eternidade. Perceberam? Olha, creiam em mim.
Creiam em Deus e creiam em mim, obviamente, né? Ali ele estava manifestado como filho. Então ele fala, creiam no Pai, que é o Espírito, e creiam em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Então eu vou lá preparar lugar para vocês. Perceberam? Que coisa linda, né? Ou seja, Jesus está prometendo aqui a eternidade para eles. A vida eterna. Por isso que ele é o caminho, porque ele é Deus, e por isso que ele é a vida, porque ele é a vida eterna, a vida com abundância. 3 e 4. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Ele já fez isso, né? Esse levar para ele é o arrebatamento. Ele fez isso, né? No ano 70 tudo foi consumado. Irmão Cristiano, eu estou novo na graça. Eu estou assim um pouco impactado. Como assim o arrebatamento já aconteceu? Nós estamos aqui ainda. O apocalipse não vai ser no futuro. Não, gente. Tudo já está consumado. Quer entender isso? Assista aos estudos nossos de escatologia consumada. Eu vou deixar 2 links. O primeiro link é do Minuto Escatológico. Tá? São vídeos bem curtinhos sobre escatologia consumada. Então ali você vai ter um aperitivo. Assista aos vídeos do Minuto Escatológico e depois você vai para o outro link, que é o link da escatologia consumada propriamente dita, né? Os estudos propriamente ditos. Esses estudos vão estar na descrição do vídeo no YouTube pela gravação. Tá? Muito bem. Eu não tenho como me aprofundar nisso hoje, né, gente? Então, eu estou falando assim, eu sei que para algumas pessoas é impactante, porque a pessoa está nova, e ela sempre ouviu falar que o apocalipse é no futuro, etc., que vai acontecer isso e aquilo e tal. Não, gente, esqueçam. Tudo já foi consumado. Então, isso aqui que Jesus falou já se cumpriu. Antes de você vir isso como uma heresia, né? Tem muita gente que fica pulando aí nos comentários no YouTube. Heresia! Esse cara é falso profeta! Gente, isso é uma atitude infantil. Tá? A atitude adulta é o quê? Eu vou estudar. Se esse irmão está dizendo que é assim, ele tem algum motivo para dizer isso. Então eu vou estudar para ver se esses motivos são bíblicos e reais. Se você estudar a escatologia consumada com seriedade, você nunca mais vai se enganar em relação a isso. Nunca mais vai acreditar em apocalipse futuro, um apocalipse que nunca chega, que foi prometido lá no início da era cristã, e que até hoje não aconteceu nada, e lá naquela era já dizia que era em breve. Só isso que eu estou falando, você já vai ter, como o pessoal costuma dizer no ditado popular, né? Você já vai ter uma pulga atrás da orelha, se você não conhece esse assunto ainda. É só você raciocinar um pouquinho. Naquela época, se você ler os textos ali, as palavras a respeito da segunda vinda de Cristo, segunda e definitiva, não haverá uma terceira, tá? Segunda e definitiva. Quando você observa, os textos ali bíblicos sempre colocam como algo muito breve. Porém, já se passaram aí 2000 anos. Não é estranho isso? Pois é, estude que você vai entender perfeitamente, tá? Então Jesus falou aqui, ó, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, que é no paraíso. Né? É o reino territorial de Deus. Né? O reino ele se manifesta aqui nessa vida terrena para nós que somos filhos de Deus, através de benefícios, né? Paz, alegria no espírito, aquela coisa toda. Só que o reino de Deus ele também é um território, é um local habitável, e esse local é o paraíso. Tá? Vocês conhecem o caminho para onde vou. 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Olha o que ele está dizendo. Como é que você diz que não conhece o caminho, se você está diante dele? Tremendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Claro, ele era o próprio Pai no final das contas. E esse é o grande mistério da piedade, né? Como eu falei no início, a religião tentou explicar isso através de trindade. Não tem trindade. É um grande mistério da piedade. Então ele falou, olha, o caminho está aqui diante de vocês. Como é que você me pergunta, eu diz que não sabe o caminho? 7 e 8. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Opa! Olha o que ele está falando aqui. Já agora vocês o conhecem
e o têm visto. Olha que revelação. Vocês conhecem o Pai e vocês estão vendo Ele. Deve ter dado um nó na cabeça deles ali, né? Ué, como assim? Cadê o Pai? Eu não estou vendo. Aí Jesus falou, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí o Filipe ficou agoniado, né? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Que história é essa, Filipe? Perceberam, gente? Perceberam a grande revelação que tem aqui? Vocês já viram, já conhecem o Pai. Vocês estão vendo o Pai. Eles devem ter ficado procurando, mas cadê? Onde está? Peraí. Aí Filipe, Senhor, nos mostra. O Senhor está falando aí por enigma, eu estou meio confuso, mostra o Pai para nós. Aí Jesus falou, você não está vendo Ele, cara? Aqui, ó, estou olhando para você. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Percebeu? Por isso que Jesus é o caminho. Por isso que ele falou, eu sou o caminho. Porque eu sou Deus. Ele se revelou grandemente ali para os discípulos. Eu sou o Pai que vocês querem ver. Vocês estão vendo Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceberam? Amados, à medida que nós vamos crescendo no conhecimento da graça, e eu louvo muito a Deus por isso, nós vamos percebendo mais e mais o quanto não só o chamado cristianismo, que seria uma religião pretensamente cristã, de cristã não tem praticamente nada, tá? Mas não só o cristianismo, as demais religiões também, hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, todos os ismos. Essas religiões nos enganaram. E elas vêm enganando a muitas pessoas aí fora. Primeiro por quê? Porque Jesus não veio estabelecer religião alguma. Ah, não, mas Jesus veio aqui criar a Igreja Católica. É a única igreja de Jesus. Não, não é. Jesus não veio estabelecer templo. Gente, pelo amor de Deus, ao contrário. Ele veio acabar com o templo. Quando aquela mulher veio perguntar para ele sobre a adoração, ah, Jesus, a adoração é onde? É no Monte Gerizim? Ou é em Jerusalém? Ou seja, no templo, né? Onde é a adoração verdadeira? Jesus falou, a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Tanto é que em suas predições, Jesus disse que na sua segunda vinda, aquele templo de Jerusalém, onde Deus se manifestava antes da cruz, seria destruído. E foi. Historicamente está comprovado. Por isso que nós afirmamos aqui a segunda vinda de Cristo como consumada, de maneira categórica e sem qualquer dúvida. A história comprova isso. O que Jesus profetizou aconteceu. Então ele não veio estabelecer templo. Entende? Religião, Estado. O Vaticano, que se diz a igreja, a única igreja de Cristo, é um Estado, gente. E o reino de Deus não é deste mundo. Jesus deixou isso muito claro. Jesus não tem nada, o reino de Deus não tem nada com a constituição humana, de Estado, de território. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Perceberam? Então Jesus não veio estabelecer um reino na terra fisicamente, uma igreja formada de diversos templos, entende? Que são, na verdade, uma extensão, por assim dizer, das sinagogas, né? Ou seja, uma extensão conceitual, né? Das sinagogas dos judeus. Então havia ali o templo principal dos judeus e havia as sinagogas. Então a Igreja Católica é uma herança conceitual disso, né? De se espalhar por meio de templos. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, por mais lindo que seja um templo ali construído por mãos humanas, Deus não habita ali, Deus não tem relação com isso. E isso serve também para todas as demais religiões, inclusive os protestantes, né? Que eles falam mal dos católicos, da teologia dos católicos, mas a teologia deles é apenas diferente, mas está errado também. Por quê? Porque eles colocam o homem como dependente deles, é aquilo que eu sempre digo, né? A religião criou um problema que não existe,
tá? E se coloca como a solução desse problema. Já vamos chegar lá e falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, veja, Jesus não veio estabelecer religião, Jesus não veio levantar templo, sabe? Jesus não mandou ninguém construir templo feito por mãos humanas. Deus não tem relação com isso. A adoração em espírito, em verdade. A adoração, o louvor a Deus, a vida com Deus, não está baseada em um local geográfico. É um terreno onde você constrói um prédio e coloca uma placa e diz, aqui é a casa de Deus. Não, a casa de Deus é o seu povo. Tá? Então a religião ela só engana. Ela coloca os homens, as pessoas, como dependentes dela. Né? Então as pessoas ficam ali achando que elas vão ser salvas porque frequentam ali, vão alcançar bênçãos materiais porque elas fazem a campanha, isso e aquilo. Isso é um grande erro. E repito, não só do cristianismo, todos os ismos aí religiosos, né, são enganadores. Ainda que um ou outro seja bem intencionado, né? Ah, meu cristiano, poxa, mas eu conheço um pastor que ele é gente boa, ele é bem intencionado. Eu não quero aqui questionar a boa intenção de ninguém. Mas o fato é que o problema está na raiz. Porque a pessoa pode ser até bem intencionada em ter lá a sua igreja, ser um líder e tal. Pode ser bem intencionada. Mas a raiz está lá, o mal está lá, que é a religião. E a pessoa então está fundamentada nessa raiz. Então, ainda que ela seja bem intencionada, a raiz é pútrida. Então não adianta. Sabe? Nós temos que viver fora disso. Porque se você está na religião, você não está no caminho. Ora, se Jesus não veio estabelecer religião, pelo contrário, ele veio acabar com a religião judaica. Ao destruir o templo lá no ano 70, ele acabou com a religião judaica. Ele deixou claro, antes de destruir o templo, deixou muito claro, a adoração em espírito e em verdade. Não tem a ver com o monte, não tem a ver com o templo de Jerusalém e, consequentemente, com nenhum outro templo ou sinagoga. Então, amados, Deus não é revelado nas igrejas. Se vocês pegam, por exemplo, as doutrinas das igrejas aí, praticamente todas elas estão fundamentadas em Jesus de Nazaré. Ah, irmão Cristiano, mas qual é o problema da pessoa ler sobre Jesus e tal? Não, não tem problema nenhum. Inclusive, você vai ler sobre Jesus de Nazaré e, claro, você vai reter o que é bom. Há muitos ensinamentos de Jesus que, claro, eram ensinamentos ali voltados para aquele tempo, voltados para os judeus ali, mas é claro que você pode reter. Há ensinamentos de Jesus que transcendem o tempo da cruz, que são eternos, entende? E você tem que aprender, então, por meio da revelação da palavra, do Evangelho, a aprender a identificar esses ensinos de Jesus de Nazaré que transcendem a questão do tempo. Entende? Só que muitos dos ensinos dele também eram ensinos voltados apenas para os judeus, e eles todos ali estavam debaixo da lei, inclusive o próprio Jesus. Perceberam? Porque ele veio para cumprir a lei. A palavra diz que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Né? Então veja, as igrejas hoje estão baseadas nisso, Jesus de Nazaré. E ficam tentando imitá-lo. Porque, como eu disse, o problema não é só você tentar extrair o que é bom do que ele ensinou ali para os judeus. O problema maior é querer imitar Jesus. Ah, Jesus jejuou, vou jejuar. Jesus se batizou nas águas, vou me batizar. Porque Jesus fez isso, aquilo, eu vou fazer. E ficam imitando os passos dele debaixo do judaísmo ali. Isso é religião. Nós não temos que imitar Jesus segundo a carne. Como eu falei da questão temporal, né, no início, o contexto temporal. Antes da cruz, Jesus de Nazaré para os judeus. Depois da cruz, Jesus ressuscitado como Messias, reinando como Messias e que viria no ano 70, como ele veio, né? Ele viria naquela época como juiz, e ele veio. E do ano 70 em diante, Deus sobre todos. Você tem que se posicionar no tempo. Então hoje você não pode simplesmente enxergar Jesus como Nazareno e ficar tentando imitá-lo na religião. Ele viveu aquilo porque era necessário. Mas o fim da lei foi Cristo, não é o que Paulo falou? O fim da lei é Cristo. Ponto. Então as pessoas vivem hoje nas religiões tentando imitar Jesus na carne. Isso acaba levando a todos que estão ali nas denominações a viverem uma vida religiosa.
E repito, se você está na vida religiosa, você está fora do caminho. Jesus é o caminho. Qual é a manifestação dele hoje? É Jesus religioso entre os judeus? Não. Jesus é Deus sobre todos. Estamos no tempo da graça eterna. Então vivamos de acordo com a revelação da graça. Se você vive na religião achando que está pagando preço para ser salvo, que está fazendo por onde, como se diz, né? Estou fazendo por onde ser salvo, estou fazendo por onde ser abençoado. Se você está nesse meio, você está fora do caminho. Observe só, abençoados, só um exemplo aqui, em Hebreus 13:9. Observem. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Irmão Cristiano, ensinos estranhos em relação a quê? Em relação à doutrina da graça. Qualquer ensino que é fora da graça é um ensino estranho. Estranho à verdade. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja, veja bem, fortalecido pela graça. Sabemos que, biblicamente, coração é a mente, né? Então é bom que a nossa mente seja fortalecida pela graça e não por alimentos cerimoniais. Pegou? Os quais não têm valor para aqueles que o comem. Aqui a Nova Versão Internacional foi no alvo. A tradução foi perfeita e ótima. Porque aqui realmente, no contexto, está falando disso. De religiosidade. Alimentos cerimoniais aqui é religiosidade. Então vocês observam que a religiosidade se opõe à fé verdadeira, se opõe ao evangelho. Ou você está no cerimonialismo, ou você está com seu coração fortalecido pela graça. Perceberam? Cerimonialismo, no caso aqui citado, né, alimentos cerimoniais, claro, é uma referência à lei, às obras da lei, né, aquelas cerimônias de comer e beber da lei, etc. Aqui está sendo colocado assim, né? Ou você vive então nesses alimentos cerimoniais, ou você vive na lei, submetido a cerimonialismos, ou você tem o seu coração fortalecido pela graça. Ou é doutrina da graça, ou é cerimonialismo. Então nós podemos estender esse sentido, que aqui se refere à lei, podemos estender hoje para todo o cerimonialismo que há no meio do sistema religioso. Cerimonialismo é religião, e religião não é o caminho. Aqui em graça nós buscamos ter sempre os nossos corações fortalecidos pela graça. Estamos longe de todo cerimonialismo. Então, queridos, como nós acabamos de ler aqui, esses alimentos cerimoniais, ou seja, as cerimônias, né, religiosas, não têm valor. Religião é algo inútil, porque Jesus já fez toda a obra. Entende? Ele veio acabar com a religião, ele acabou com o judaísmo, acabou com todo aquele oferecimento de sacrifícios, de mandamentos da lei, destruiu o templo. Então ele não veio estabelecer nenhum templo, nenhuma religião, nenhum cristianismo e nem qualquer outro ismo. Ele veio ao contrário, ele veio para que tudo isso tivesse fim e o seu povo, os seus eleitos, pudessem viver libertos, totalmente libertos de qualquer tipo de religiosidade, para que pudesse andar no caminho. O caminho é o Evangelho da Graça. Você acabou de ler, né? É bom que o seu coração esteja fortalecido pela graça. Como que seu coração vai estar fortalecido pela graça? Se você conhecer o Evangelho que revela a graça. Vamos ler mais uma vez aqui esse clássico, Atos 20, 24. Todavia, aqui Paulo falando, né? Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Notaram o que Paulo falou aqui? O meu chamado é falar do Evangelho da graça de Deus. Porque este é o caminho, gente, depois da cruz. Jesus é o caminho. E a graça revela Jesus em seu tempo.
Ou seja, no tempo da graça, né? Então nós aqui lutamos pelo evangelho da graça, porque temos essa visão de Paulo, de testemunhar desse evangelho maravilhoso, que nos retira de qualquer religiosidade e nos coloca no caminho correto. Nós temos um estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo, O Único Evangelho de Jesus Cristo. Quem quiser ouvir mais um pouco sobre isso, é maravilhoso, tá? O Único Evangelho de Jesus Cristo. Vai estar na descrição do vídeo, no YouTube, pela gravação, tá? Então, abençoados, a religião está, na realidade, em total de sintonia com o caminho. A religião, ela se opõe, na verdade, ao evangelho. Ela se veste de evangelho, perceba isso, tá? Porque se você vai numa denominação religiosa, ela vai dizer que ali é o evangelho. E eles dizem, você está aqui ouvindo o evangelho. Você que frequenta aqui a nossa igreja, você está ouvindo o evangelho. Então eles se vestem de evangelho. Mas, na verdade, eles estão em oposição. Porque o que o evangelho revela? Jesus deu tudo gratuitamente. Ele fez toda a obra. Né? A religião diz o quê? Não, tem que pagar o preço. A religião diz que você tem que frequentar um templo de pedra, né? Nesse conceito até de sinagoga. E Jesus veio acabar com essa questão de templo. Ele disse, em espírito e em verdade. Perceberam que está em oposição? Então nós temos que ter isso em mente. E você não pode ter medo de pensar isso e propagar isso. A religião, ela pode se vestir de evangelho. Veja só, abençoados, não adianta ter uma roupagem, uma vestimenta, uma fantasia de evangelho. Não adianta. Tem que ser evangelho. Senão você está em oposição à palavra da verdade. Ou seja, você está em oposição a Cristo. Se você para pensar, não foi o que Paulo falou escrevendo aos Gálatas? Vocês que estão em obras da lei, ou seja, que estão em religião, né? Obra da lei, no caso ali, é religião. Vocês que estão voltando para a religião, vocês estão separados de Cristo e decaídos da graça. Pensa bem. Por quê? Porque a religião se opõe a Cristo. Cristo é isso, é fim do cerimonialismo. É fim dessa dependência de um templo de pedra supostamente consagrado, supostamente sendo a casa de Deus. Entende? Jesus trouxe a graça para que nós vivêssemos no descanso e não na luta, tentando alcançar a vida eterna por meio de obras, como a religião ensina. Religião se opõe ao caminho. É um caminho oposto. Olha só o que Paulo fala aqui aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha o que o apóstolo está dizendo. Eu estou admirado, Gálatas, porque vocês rapidamente, ou seja, não houve nenhuma resistência. Né? Não houve ninguém que se levantasse ali. Opa, peraí. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não é isso que a graça revela. Vocês estão aqui agora com essa doutrina aí judaizante, querendo que nós vivamos em obras da lei, mas o evangelho revela outra coisa. Ou seja, não houve ninguém dentro daquela congregação que se levantasse. Rapidamente eles receberam aquilo ali. Aí Paulo fala, eu estou admirado, porque eu soube que vocês abandonaram, estão abandonando, né? Aquele que chamou vocês pela graça. E vocês estão abandonando tão rapidamente. Ou seja, não houve nem resistência para seguirem outro evangelho. Agora veja o que ele fala no 7. Que na realidade não é evangelho coisa nenhuma. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Religião, gente, é perturbação.
As pessoas vivem no sistema religioso, elas acham que estão libertas, que estão abençoadas, que estão no caminho, mas elas estão tendo uma vida perturbada pela falta de conhecimento, pelos medos de perder salvação, medo de apocalipse, medo de diabo, medo de Deus, e medo do anjo, e medo disso, daquilo, medo de estar em pecado, sabe? É uma perturbação. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Ou seja, religião, outra doutrina, que é uma doutrina estranha, né? Como nós lemos ali na carta aos Hebreus, não deem ouvidos a doutrinas estranhas em relação à graça. Qualquer coisa fora da graça é doutrina estranha. Aí Paulo fala, vocês rapidamente estão dando ouvidos. Vocês foram chamados na graça, conheceram a graça e agora estão ouvindo outro evangelho que na realidade não é evangelho, coisa nenhuma. O que ocorre é o seguinte, vocês estão sendo perturbados e estão sendo pervertidos. Olha que palavra. Então qualquer palavra que pretensamente é evangelho, mas que está fora da graça, é só perturbação e perversão. É só isso. Religião é isso. É perturbação das vidas dos filhos de Deus e é perversão do evangelho. Ah, Cristiano França, palavras duras. Ué, você quer que eu pegue leve? Eu estou lendo a Bíblia. Nesse contexto aqui da carta aos Gálatas, eram pessoas que queriam impor a religião judaica ali. Eram pessoas que até criam em Jesus, mas eles queriam que as pessoas continuassem observando obras da lei, mesmo quem não era judeu. Ora, se nem mesmo os judeus deviam viver mais debaixo da lei, muito menos quem não era. Perceberam? Então, era a religião invadindo ali aquela igreja. Aí Paulo falou, isso é perturbação, isso é perversão. Porque a religião, gente, não se encaixa no evangelho. Porque o evangelho, mais uma vez, ele revela a graça. Tudo que foi dado gratuitamente. E a religião diz que, na verdade, as bênçãos de Deus, a vida eterna, etc., depende do suposto mérito dos homens. Ou seja, os homens têm que colocar em prática o seu mérito, seus sacrifícios, etc., através de obras religiosas, para eventualmente, né, não é nem certo, né, é eventualmente alcançar bênçãos. Por que eu digo que nem é certo? Porque, na verdade, eles não têm certeza de nada. Você pergunta para algum religioso se ele é salvo, se ele tem a vida eterna, ele vai titubear. Muitos, inclusive, vão dizer que não. Não, ainda não tenho, estou lutando, vou ver aí e tal. Então, não tem certeza de nada. Então, é uma oposição, é uma perversão do evangelho. Porque se você diz para alguém que esse alguém tem que pagar o preço para alcançar a vida eterna, lutar religiosamente, fazer boas obras, etc., para alcançar a vida eterna, você está pervertendo o evangelho. Esse não é o caminho. Quem está em religião está fora do caminho. Jesus é o caminho. E Jesus é revelado em nossos tempos pelo evangelho da graça. Então, qualquer palavra fora desse evangelho é perversão. Então, veja, a religião diz o quê? Que você tem que pagar o preço para ter a vida eterna, para ter as bênçãos de Deus, etc. Vejam só o que o evangelho diz. Efésios 1, 5 e 6. Em amor nos predestinou. Veja, foi feito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, os filhos de Deus foram predestinados. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma trilogia nossa, um link, né, que tem uma trilogia, 3 estudos, que é um resumo da predestinação. Quem quiser assistir aí para entender melhor, nós temos um outro link que também é sobre predestinação e é um link com muito mais estudos, tá? Mas eu recomendo que você assista pelo menos a trilogia, se você não conhece desse assunto ainda, tá bom? Não vou me aprofundar nisso hoje, que não dá tempo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então veja, foi predestinado, ou seja, não foi levado em conta obras, não foi levado em conta mérito. Por quê? Porque foi predestinado antes da fundação do mundo.
Não havia mundo, não havia criação. E o Senhor já havia predeterminado tudo isso. Perceberam? Então, ele não levou em conta a religião, frequentar templo, sacrificar, e comer Santa Ceia. Ele não levou em conta nada disso. Ele predestinou o povo dele a ser filho dele e deu a graça gratuitamente. Gálatas 3,18. Pois, se a herança depende da lei, a herança de Deus para nós, já não depende da promessa. Percebeu? Lei aqui é a religião, né? Religião dos judeus. Então, em outras palavras, é o seguinte: se a herança depende de você ser religioso, cumprir obras da lei, então ela não vem da promessa de Deus. Deus, porém, concedeu-a, olha só, gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Percebe como é que a religião se opõe ao Evangelho? Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gente, pelo amor de Deus. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ah, irmão Cristiano, mas na igreja XYZ o pastor fala que é gratuitamente. Ah, é? Ele fala? Então vamos lá. Fala para algum membro da igreja desse pastor deixar de ser fiel dizimista. Fala para algum membro deixar de frequentar o templo de pedra. Fala para algum membro deixar de tomar tal Santa Ceia, para ver se o pastor vai dizer ou não se a pessoa perde a salvação. Perceberam? Falar na teoria é fácil, é lindo, né? Gratuitamente o Senhor nos deu. Ah, pastor, então eu vou deixar aqui, vou sair do templo de pedra, porque ele já deu gratuitamente. Não! Se você sair, vai ser amaldiçoado. Se sair, vai perder a salvação. Se deixar de tomar ceia, você não vai ter mais comunhão. Perceberam? Então não é gratuitamente coisa nenhuma. Ele só lê o texto lá porque é bonito. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Irmão Cristiano, o que é Espírito do mundo? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo explicando isso, tá? Os dois Espíritos. Esse estudo é muito interessante. Quer entender o que Paulo está falando aqui? Assista a esse estudo, tá? Hoje não é o ponto do nosso assunto, tá? Mas quem quiser assista aí, os dois Espíritos. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos, olha só, as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que o Espírito de Deus revela a gratuidade da graça, de tudo que foi dado. Mas a religião não aceita isso. A religião relativiza isso. Ah, é pela graça, mas veja bem, né? Se você não frequentar aqui o templo de pedra, você não vai ter comunhão com Deus, vai perder a salvação. Ué, eu não entendo isso aí. Quer dizer, até entendo, né? Eles dependem, inclusive financeiramente. Então toda essa mentira é para manter o sistema deles. Porque se eles pregarem a graça para valer, acabou o sistema. Perceberam a questão? Eu quero ler com vocês, tratar com vocês, de duas das principais distorções. Eu sempre dou esses exemplos, né, que eu vou dar agora, porque são os mais presentes dentro da religião. É a salvação, a vida eterna, né? Salvação é sinônimo de vida eterna. E também a questão das bênçãos, essa coisa de busca por bênçãos materiais. O que a religião diz? Lute para ser salvo. Olha o que a palavra diz, Tito 3, 5 e 7. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, 6 e 7. Espírito Santo este que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, que como nós vimos foi dada gratuitamente no amado,
nos tornemos seus herdeiros. Já nos tornamos, inclusive já nascemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ali eles estavam ainda num momento de esperança, né? A vida eterna já se consumou. Então a religião diz: lute para ser salvo, lute para ter a vida eterna. O que o Evangelho diz? O que o caminho diz? O que Jesus diz por meio da palavra? Não, você não tem que lutar. Eu já dei tudo gratuitamente. Tremendo, né, abençoado? E outra coisa são as bênçãos. A religião bate muito nisso. Bate muito em busca pela salvação, porque todo mundo quer ter a vida eterna, claro, ninguém quer morrer para sempre e ir para o suposto inferno de fogo. Ninguém quer. Então esses medos a religião vai colocando no coração do povo, para que o povo fique preso no sistema deles. Então eles batem muito nisso. Buscar a vida eterna, buscar a salvação e também buscar bênçãos. Sacrifique, faça campanha, faça corrente, dê o seu tudo para você ser abençoado. Olha o que a palavra diz, amados. Olha o que o caminho diz. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você já foi abençoado, já nasceu abençoado com todas as bênçãos espirituais. Perceberam? Filipenses 4:6. Olha o caminho que a palavra revela. A palavra manda você fazer campanha, sacrificar, pagar preço? Não! Olha o que a palavra revela. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, o caminho é esse, né? Aqui não fala campanha, sacrifício, passar óleo na cabeça, comprar bala ungida e compra a vassoura abençoada e pega o paninho da vitória. Não, não, não. Pela oração e súplicas. Esse é o caminho. E com ações de graças, né? É orar, suplicar se necessário e agradecer. Pegou? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ponto. Em momento algum, Paulo disse, você depende da religião, faça uma campanha, passe um óleo na cabeça. Não. Ele falou, olha, vocês peçam. Oração, súplica, com gratidão. Mas a religião diz o quê? Você depende do templo. Venha frequentar, venha fazer a campanha, venha pagar o preço para que esta ou aquela bênção se manifeste. Não. Já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos, sim, podem se materializar pela fé. Você precisa de algo, você pede a Deus. Você espera em Deus, você descansa em Deus. Esse é o caminho. Não é fazer campanha, não é isso nem aquilo. Ué, está precisando? Peça. Você tem acesso direto a Deus. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer, vejam bem, infinitamente mais do que tudo o que pedimos, olha aí o pedido de novo, ou pensamos até, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, o poder de Deus atua em nós, e Ele pode fazer, como você acabou de ler aí conosco, infinitamente mais. Então, não é fazer campanha na igreja XYZ, não é lá receber uma imposição de mãos do apóstolo, entre aspas, né? Não é receber o óleo ungido lá do bispo, não é receber a água benta do padre. Não, não. É entender que Deus pode fazer infinitamente mais, é entender que você tem acesso para pedir, suplicar se necessário e agradecer. Esse é o caminho que a palavra revela. Mas a religião coloca você como dependente dela. Não, nós, o nosso templo, a nossa denominação é que está entre você e Deus. Venha aqui para alcançar a bênção. Não, a pessoa já é abençoada, ela é filha de Deus, já tem todas as bênçãos em seu espírito. Perceberam que a religião é um caminho oposto? O único caminho é Jesus, porque Ele é Deus. Nós lemos aqui no início, ele deixou claro isso. Eu sou o Pai, eu sou o Criador. Então, por isso ele é o caminho. Ele é a verdade porque ele é a palavra revelada. E em nosso contexto de tempo é o Evangelho da Graça. E será para sempre. O único Evangelho. Percebe? E ele é a vida porque a vida eterna veio por ele e exclusivamente por seus méritos, não pelo mérito do homem, mas pelo mérito unicamente de Jesus.
Perceberam? Esse é o caminho. Se você está no Evangelho da Graça, seguindo a graça, então você está no caminho. Se você está na religião, você está fora do caminho, como nós vimos aqui. Essas contradições da religião. Então veja, amados, tudo nos foi dado gratuitamente. Já somos herdeiros de toda a herança. Abençoados com todas as bênçãos. Não dependemos de religião, de templo, de placa denominacional. Não dependemos de nenhum ismo. Tudo já foi concedido gratuitamente no amado. Já temos tudo. Somos herdeiros de toda a herança, para a honra e glória do Senhor. Agora, evidentemente, tudo isso teve um preço. Só que não sou eu, você, nós que temos que pagar o preço. O preço já foi pago. E eu quero encerrar com essa palavra. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados, eu, a abençoada Juliana, todos vocês, todos nós. Somos filhos do Criador e fomos comprados com altíssimo preço, que Ele pagou. Então o mérito é só dele. A religião diz o contrário. Por quê? Porque a religião não é o caminho. O caminho é Jesus e Jesus é revelado pelo Evangelho da Graça. Fora disso, não há Evangelho. Fora da palavra da graça, o que há é perturbação e perversão. Mas graças a Deus que o Senhor já nos libertou desse lamaçal do sistema religioso e louvado seja o Senhor que Ele nos permite ser instrumentos para que outros irmãos também alcancem esse descanso que nós já alcançamos pela revelação da graça. Louvado seja o Criador por isso. Amém.